Pessoal, quando nós refletimos a questão do rumo que nós estamos dando para a nossa trajetória, que inclusive é uma dúvida frequente que acontece, se eu estou atendendo ao meu propósito de vida. Como saber e identificar que estou conseguindo fazer uma vivência que atenda ao meu propósito aqui nessa existência, nessa encarnação atual, e identificar que isso está sendo bem sucedido. E uma maneira da gente fazer esse tipo de aferição é se aquilo que nós estamos realizando nos tem uma presença importante, onde a gente foca com tranquilidade naquilo, se sente bem fazendo aquela atividade, não gostaria de estar em outro lugar, com outras pessoas, em outra situação, mas nos sentimos felizes de estarmos no que ora realizamos. Inclusive, é uma questão do flow, que é o fluxo. É como se naquele trabalho que nós estamos fazendo acontece uma fluição. E o trabalho, então, ele é disponibilizado com relativa tranquilidade por estarmos atendendo ao que está sendo pedido de nós. Agora, quando o indivíduo está numa agitação e numa inquietação em que ele não consegue abstrair essa vivência, é porque ele ainda não encontrou esse lugar dessa leveza e dessa paz. E é curioso, gente, porque a questão da felicidade que a gente passa a experimentar quando a gente está atendendo ao nosso propósito de vida, ela é uma experiência que nada abala. Porque mesmo que nós estejamos em meio a dificuldades, a desafios e a problemas, a gente continua pacificado. Porque o fato de estarmos envolvidos na atividade que Jesus pede de nós, nos traz leveza, segurança e fluição. Então a gente consegue fazer esse movimento benéfico de energia e acabamos por criar dentro de nós uma consciência que está engajada no dever. Ao mesmo tempo em que eu me alicerço no bem, eu me engajo nesse dever de forma devotada e desinteressada. Porque o nosso espírito ele vai residir onde a gente vier a projetar a nossa ideia, o nosso pensamento, alicerces vivos, seja do mal, seja do bem, um ou outro. Por isso que Paulo paragrafara que a gente precisa pensar nas coisas que são de cima, elevadas. E acaba que nós aqui estamos, cada qual, num processo que ele é individual e, ao mesmo tempo, vão acontecer ciclos na nossa vida de 7 em 7 anos, que, inclusive, se a gente analisar a nossa trajetória, a gente vai perceber que de 7 em 7 anos acontecem como que expandimento de um espiral, que quanto mais ele expande, mais a gente vai se aproximando de Deus. E que mesmo que eu não possa retroagir no meu processo, eu posso parar e estagnar no meio do caminho.
Inclusive porque a experiência de estarmos vivendo essa boa vontade, essa polidez, essa cooperação e gentileza, isso traz a viva oração no apostolado de Jesus. E por isso que existe um cuidado que nós precisamos ter com a questão daquilo que é revelado, porque cada qual vai entrar em contato com as verdades que dignificar. Em sendo assim, inclusive num paragrafação de Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida, em que vai ser trago que nós não podemos julgar a pérola ao porco e mal baratear as dádivas do céu, porque isso são conquistas individuais. À medida que eu vou fazendo o meu processo de testemunho e vitória no bem, eu vou sendo colocado em contato com verdades que eu dignifico, elevo e com isso tenho condição de acrescer, fermentar essas verdades que vão se traduzir na minha experiência de vida. Porque vai trazer a questão daquilo que eu já me tornei digna de acessar pelo meu labor próprio. Porque quando a gente fala, por exemplo, a nossa postura diante de Deus, ela é a postura de alguém que humildemente reconhece que eu sou a criatura e ele o Criador. Em sendo assim, tem muitas situações que estão defesas para mim, que não foram reveladas para mim. Nem tudo eu compreendo. Muitas coisas que eu vivo e que eu percebo em torno de mim não tem uma explicação vinda de Deus para aquilo. Mas quando eu me coloco no meu lugar de criatura, eu, ao invés de me rebelar contra o Criador, eu acolho esse lugar e, diante dele, me reconheço na minha pequenez, insignificância, suscetibilidade. E ao abraçar essa minha condição, eu acabo que estou aberta para receber muito de Deus. E inclusive poder viver o meu propósito de vida, porque abraço isso. Porque vejo, acolho o meu tamanho e posso então frutificar no lugar em que estou. Agora, se eu desejo estar na mesma posição que Deus, em conhecimento, acima, porque quando a gente dá espaço para o nosso orgulho, isso não vê limite. E acabo que nessa postura arrogante diante de Deus, desejo que Ele me revele tudo o que Ele sabe e me revolto à ideia disso não acontecer, eu acabo que me fecho para as bênçãos que vêm de Deus, porque na verdade é uma revolta contra o meu lugar e a minha situação de criatura. E aí Deus não tem como me ajudar. Porque o amor, quando ele acontece na minha direção e o acolhimento na condição que eu vivo, naquilo que eu sou,
É possível então isso ir na direção de Deus, dos outros. Quando eu me revolto contra a minha situação de criatura, contra a minha limitação, eu então também me revolto contra Deus. E com isso eu fecho os canais de auxílio e de bênção que dele promana na minha direção. Nesse sentido é que quando nós falamos, por exemplo, nessa questão de um imprescindível discernimento, isso parte primeiro de um reconhecimento de nós como ovelhas de Jesus, da porta redentora, mas nós também precisaremos guardar o rumo dessa porta. Precisaremos também nos despreocupar dos apelos de inferior ordem, que a todo momento eclodem das margens do caminho que transitamos. Nesse sentido, gente, quando nós falamos, por exemplo, em cordura, como isso não vai ser dito em palavra de Emmanuel, que se a gente pegar no dicionário, o significado dessa palavra é critério, circunspecção, prudência, gravidade, sensatez, juízo, discernimento. Então, a cordura, para ela ser vitoriosa, ela precisa que a gente tenha essa cautela e essa vigilância na orientação a seguir. Então, ao abraçar a minha condição, eu consigo juizar do rumo que eu devo seguir. Mas mesmo quando eu esteja transitando nesse caminho, eu continuarei precisando dessa vigilância. Até porque nós, enquanto encarnados, depois que a gente vier a desencarnar, nós vamos continuar, mesmo com menos necessidade de descanso, com atividades intensas no trabalho que nós realizarmos, e que exatamente pelo fato da gente ter menos necessidade de descanso quando a gente está no astral, essas atividades acabam que se intensificam. Nós estamos falando aqui que cada espírito ele vai estar na condição vibratória que ele tece, porta dentro da alma. E nesse sentido, os estados dimensionais no astral variam infinito. Inclusive, se a gente considerar, por exemplo, os suicidas, eles são recolhidos no Vale dos Suicidas pela equipe de Maria, porque ela que cuida diretamente desse local, porque se esses espíritos ficam entregues à própria realidade de regiões umbralinas, eles são serviciados, escravizados por obsessores cruéis, perversos. Daí eles são recolhidos no Vale dos Suicidas para o período em que eles necessitarem permanecer ali, porque logo depois serão transportados para regiões de tratamento de acordo com a necessidade específica de cada qual. Porque se a gente considerar, por exemplo, o conceito de felicidade, ele vai variar de um para outro também. Então, um suicida numa existência pregressa que está encarnado, o que é felicidade para esse espírito? É continuar vivo. Porque ele tem a intuição que, continuando vivo, ele está vencendo a si mesmo. Ele está atendendo ao propósito que ele precisa ali naquela encarnação. Agora, se a gente pegar, por exemplo, alguém que numa existência pregressa anterior assassinou outro, nessa atual encarnação dele, felicidade é ele poder aguentar as expiações e os reveses que ele vive sem reclamar, com resiliência, humildade. Porque aí ele sabe que ele está atendendo ao propósito que ele precisa para essa existência dele. E acaba que mesmo a gente sabendo que de 7 em 7 anos a gente tem aí
uma mudança de ciclo, que não é algo milimétrico em termos da matemática, mas é mais ou menos nesse janela de anos, a gente acaba experimentando mudanças que vão dizer de novas orientações que a gente recebe num caminho que estejamos fazendo, e que muitas vezes é a continuidade daquele trabalho mesmo que a gente abraça, mas sob uma nuance que Jesus nos traz a partir daquele período. Como vai ser dito no livro, tomar a vida nas próprias mãos. Como trabalhar na própria biografia. O conhecimento das gerais leis do humano desenvolvimento, onde vai ser trago aí um pouco essa questão de mudanças que a gente vai experimentando, mas que quando nós estamos nessas viradas de chave, nesses períodos de 7 em 7 anos, acaba que nós vamos também tendo a confirmação do rumo que nós devemos prosseguir e que traz paz para o nosso coração. Daí que nessa situação atual que eu vivo, aquilo que eu realizo, se nesse momento eu fosse chamada para ir embora para o astral, eu iria em paz, porque a minha consciência, ela está tranquila no dever que tem cumprido, daquilo que foi proposto para mim e que eu tenho abraçado. E com isso não fica aquele resquício de algo que deveria ter feito ou tal coisa que deixei de fazer e acabou que era importante ter dado uma olhada diferenciada para aquela situação, ou algum remorso, arrependimento por não ter seguido um outro caminho. Essas coisas ruem por terra, porque eu tenho essa intuição e essa clareza de que estou engajada no propósito enquanto dever, que preciso atender, me desincumbir. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, na sociedade que nós vivemos hoje, até porque nós estamos falando de uma capacitação que vem de Jesus, porque é dele que promana a força para que nós possamos fazer esse areal. Consono vai ser dito num recorte do Evangelho, onde Jesus ele vai trazer para nós que desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus ele sofre violência. E os que se apoderam dele são os violentos. No sentido de que eu preciso dar conta das violências que eu preciso fazer para vencer a mim mesma, a minha sombra, enquanto uma força poderosa, que é a força soberana, a verdadeira força, que me faz vencer meu mal pendor, dominar meu impulso inferior, suplantar minha má tendência e me permite uma constância no bem. E, portanto, seguir fiel, leal
ao trabalho nobre que assumia. Nesse sentido, é também, gente, uma situação em que a gente não se revolta em relação àquilo que é o nosso propósito de vida e não ficamos sonhando, idealizando coisas que não correspondem àquilo que foi acordado para que assumíssemos. Então, cônsul Jesus vai dizer que a geração ali para a qual ele falava, e a gente pode trazer isso para a nossa situação, é semelhante a criancinhas que estavam sentadas em praças e clamavam para outras. E aí elas diziam: nós havíamos tocado flauta para vocês e vocês não dançaram. Nós houvéramos cantado lamentações e vocês não lamentaram. Daí veio João, que não bebeu e nem comeu, e vocês disseram: ele tem daimon. Que aí vai ter o sentido de um mau espírito, um deus pagão, um demônio. E quando então veio o Filho do Homem, que bebia e comia, vocês disseram: ele é um homem beberrão de vinho e comilão, amigo de pecador e publicano. E nesse sentido traz essa nossa insatisfação crônica e a dificuldade que nós temos de optarmos pelo caminho que vai trazer realmente esse leveza, essa suavidade para a nossa alma, esse descanso. Porque quando nós podemos viver essa proposta, a gente quebra com a ideia materialista, onde vão acontecer intenções criminosas e ideais miraculosos, fantasias, criações fantasiáticas, para que o indivíduo, ele, às vezes, leva anos tentando alcançar um dado status quo, que rui de um instante para o outro, porque não estava edificado na rocha. Nesse sentido, Jesus então ele remata que a sabedoria ela fora justificada por suas obras. Então, quando a gente tem uma obra consistente que gera bons frutos, a gente justifica a sabedoria. E chegado nesse ponto, já não há uma angústia, nem aflição. E nenhuma indisposição, porque nós estamos, então, tomados desse espírito de serviço que modifica a maneira como nós lidamos com as nossas provas, com as nossas expiações, com o nosso dever. Que então a gente passa a cumprir com engajamento. E por isso que, quando a gente considera, por exemplo, a própria questão do materialismo, é também uma vibração que fica querendo novidade a todo momento. E o amor para auxiliar, ele aprende a repetir quantas vezes forem necessárias. E acaba que, se a gente não toma cuidado, a gente se escraviza à novidade. Permitimos que quantidade prejudique a qualidade e entramos nesse roldão de ter que lançar uma novidade a todo momento. Porque o materialismo ele tem esse roldão. Se a gente pegar, por exemplo, o cosmético, a todo momento a empresa fabricante de cosmético está lançando um cosmético novo.
sem necessidade. De repente, aquele que tem no mercado já atende com tranquilidade a demanda. Mas, por causa dessa ideia materialista, escrava da novidade, a empresa lança uma novidade a todo momento. Se a gente pegar, por exemplo, fabricantes de medicamento, sempre vai acontecer novos lançamentos de tipos diferentes em classes medicamentosas e que, inclusive, às vezes tem até um princípio semelhante de um medicamento que já existe e circula. Mas eles fazem uma nova roupagem para lançar com um novo nome, para dar a entender que está fazendo uma novidade acontecer, porque o materialismo ele vê o público como consumidor. E ao ver o outro como consumidor, eu vou querer entupir ele com algo que ele não possa pensar, vou querer anestesiá-lo. Enquanto que a proposta de Jesus é despertar o outro, para que ele possa refletir suas questões e optar pelo caminho nobre, em que ele vai rompendo com essa garra, esse tentáculo materialista. Então a gente tem que transitar nesse mundo da novidade sem ser engolido por isso. Que aí volta a questão de o que Jesus faria no meu lugar. Qual tarefa ele acha que eu preciso desempenhar? Porque essa resposta é que vai me dizer do meu propósito existencial. Que se a gente considerar que cada existência que a gente tem num corpo de carne é um dia na eternidade, mais especificamente um sopro, mas se a gente trazer para um efeito de compreensão do que estamos tentando dizer, se cada existência nossa num corpo de carne é um dia, então a gente tem aí a sucessão de um dia após o outro que precisa ser coerente para que a gente adentre num novo patamar existencial e de vida. Como um trabalhador da leira cristã, que ele entrava pelo berço no corpo de carne, fazia uma trajetória lídima no bom trabalho, saía pelo túmulo, depois, numa próxima existência, ele voltava e fazia de novo um caminho ascensional. Ele fez isso várias existências. Até que chegou num dado momento que ele subiu, ele não precisou mais reencarnar na Terra. Ele foi aspirado para uma condição acima do orbe Terra. Nesse sentido, vai trazer para nós que assumir o nosso propósito de vida, que é aquilo que Jesus deseja que nós desempenhemos, isso tem ligação com outras existências que nós tivemos aqui e com outras que virão, porque são páginas de um livro. A nossa vida é o livro e cada existência no corpo de carne é uma página. E aí, nesse processo de fazermos esse desempenho leal das nossas obrigações, vai permitindo que esse livro vá sendo escrito com a luz do Mestre. E é isso que, num dado momento, vai viabilizar o nosso desligamento de um orbe como a Terra. Naturalmente que o espírito elevado, ele volta para nos auxiliar, ele renuncia à subida para uma dimensão mais elevada, para junto de nós aqui poder nos ajudar, mas
chegado no ponto em que o espírito ele já não precisa de reencarnar num orbe de prova e de expiação, ele entra automaticamente num outro patamar, mesmo que por o espírito de renúncia ele volte a regiões ainda umbralinas, trevosas, abissais, um vale dos suicidas em auxílio, ele já não está mais no mesmo patamar vibracional de um terráqueo. Por isso que acaba que essa questão do discernimento e do ajuizamento do caminho que devemos trilhar, que pede essa cautela para a gente ir fazendo ajustamento de rota, isso se traduz inclusive em situações do nosso dia a dia, que a gente vive na nossa leira diária e que nos pregam peças que a gente precisa saber decifrar. Como um quebra-cabeça que vai acontecer de eu precisar usar o meu raciocínio, meu discernimento, para ir fazendo a união de uma peça com a outra e as leituras corretas do que aquilo está me indicando. Então, tipo, nós tínhamos aqui um veneno desse de spray para insetos, também mosquito, normalmente o que transmite o vírus que causa zika, dengue, chikungunya. E nós houvéramos, depois que a gente tinha trago os gatinhos para cá, a gente tinha evitado usar, mesmo antes, porque a gente tinha espalhado isca aqui pela casa. E houvéramos evitado usar esse spray, a não ser em caso específico, porque o veneno que a gente espraia no ambiente, ele acaba que alcança o nosso organismo e mesmo a imediação. E depois que eu tinha olhado um outro spray que não é tóxico para deixar em determinados ambientes até ralo, para combater os animais sem osso, porque para os animais com osso ele não causaria uma toxicidade. Eu tinha levado esse frasco até o local de trabalho e havia conversado com uma senhora que ela mudou recentemente para um outro local, e às vezes nessas mudanças, pessoa tendo em mão um spray como esse, tem condição aí de jogar num ralo para ir eliminando insetos que possam estar ali circulando naquele tubulação, e houvera comentado com ela se ela queria, mas foi uma dúvida que me acometeu, porque um spray de veneno que eu não uso, a recomendação seria jogar fora, porque se não serve para mim, não serviria para o outro. E aí, eu fazendo aí uma leitura intuitiva dessa situação, tinha concluído que poderia entregar, porque para usar num ralo teria uma recomendação básica. Mas quando consideramos a questão de uma decisão que nós tomamos acerca de uma questão aparentemente insignificante, ali, se eu não tomo cuidado, eu posso, com aquilo que eu opto fazer, gerar algum tipo de mal.
Porque quando a gente tem, por exemplo, duas coisas aparentemente escolhíveis, o desafio é escolher o melhor entre as duas. Ao passo que se eu tenho duas situações em que uma é boa e outra ruim, é mais fácil a gente fazer a escolha pelo que é bom. Por isso que, nesse sentido, vai acontecer de que nós precisaremos ter essa percepção de que, no quesito da tomada e ajustamento de rota que a gente realiza, nós seremos defrontados por situações enigmáticas, que aparentemente precisará do nosso concurso para dissolver aqueles névoas enigmáticas, labirintosas, para que a gente possa divisar o caminho que a gente deve trilhar. E também a questão do nosso imediatismo, porque nós estamos numa realidade em que é pedido de nós condutas imediatas, que não nos permitem reflexões e abstrações. Então, às vezes a gente está numa dada situação em que, se eu preciso de uma reflexão numa temática referente a uma escolha que preciso fazer, ou a uma situação que precisa intervir, remediar, acaba que, se nós não tomamos cuidado, o materialismo ele nos tira essas possibilidades, porque ele nos coloca num círculo imediatista. Então, se a gente pegar, por exemplo, o celular, é muito mais fácil eu me concentrar num celular do que em alguém que está do meu lado falando comigo. Porque, se a gente considerar, por exemplo, a questão do imediatismo, o celular ele acaba que cria uma situação em que eu sou levada por esse imediatismo e me envolvo naquilo que está acontecendo ali naquela tela. Ao passo que, às vezes, na interação com alguém que está do meu lado, eu preciso estar afeita à reflexão. Para que seja possível, então, o momento. E, inclusive, quando a gente vai fazer algum tipo de análise também, como uma adolescente que houvera traga um cartaz que ela tinha realizado sobre vírus, e a proposta da atividade a ser feita seria referente a vício, formas de ajudar um viciado, os danos da dependência, tratamento, prevenção. E ela houvera confundido e fez, junto ali com umas outras colegas, um cartaz sobre viroses e formas de combater doenças causadas por vírus. Quando ela veio trazer e me mostrou, eu não olhei o cartaz, já tinha pego para poder ir até o local ali onde elas estavam fazendo um vídeo para uma atividade paralela que estava acontecendo, e ia tirar uma foto para fazer um registro que precisava ser enviado delas com cartaz. E inclusive fui ali, tinha alguém ali pedindo para guardar porque estavam terminando de fazer o vídeo, eu ainda peguei alguns minutos ali para tirar aquela foto, daquela correria, aquele monte de gente ali passando, entrando e saindo na biblioteca. Acabou que, quando eu retornei para o local onde eu estava, que eu fui
pegar esse cartaz para colar ali no corredor, é que eu fui ver que era sobre vírus que elas tinham feito e não sobre vício. Daí foi quando eu voltei lá novamente, havia entregue, e aí ela já estava no meio da elaboração de um vídeo lá que estava acontecendo, e essa moça que tinha me entregue o cartaz é que ia fazer como a principal ali daquela gravação que ia acontecer, e não tinha jeito de eu falar com ela, então por fim eu apenas alertei ela para refazer o tema e saí. E depois, passado um tempo, ela veio aferir a questão do assunto, da conversa que foi passado para ela, e também no privado que ela precisava refazer com base no assunto correto. E isso traz exatamente essa questão da nossa correria, porque nas situações que nós estamos envolvidos, às vezes a gente não tem nem o cuidado de analisarmos o melhor aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo, o que estamos fazendo, falando. E é um cuidado que a gente vai precisar acontecer a todo momento, porque, por exemplo, a palavra, ela vai dizer do que vai dentro de nós. Aquilo que eu falo, a maneira como eu falo e as verbalizações que eu aconteço dizem do que se passa dentro de mim. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E é do nosso coração que saem as morbidades e as sombras. Não é o que está fora que faz isso sair de dentro de mim, é o que está dentro de mim mesmo. Então, o ciúme, a prepotência, intolerância, a inveja, são situações que saem de dentro de mim. E por isso que a impureza e o mal reside dentro de mim. E para combater isso eu preciso vencer a minha sombra. Daí, aquilo que eu externar, pensamento, em sentimento, em palavra, em ação, diz do que eu acumulo porta dentro da alma. Por isso que quando a gente fala a questão da acompanhamento do nosso processo, isso também vai nos prevenindo de quedas, algumas espetaculares. Porque à medida que eu deixo passar uma queda pequena, aparentemente, eu dou espaço para a queda maior. Chega no momento que eu estou numa queda escandalosa, espetacular. E isso vai dificultando a minha harmonia, a minha unicidade moral, minha fluidez no bem. Porque aí eu vou travando para o trabalho eficaz e vou me tornando inapta para atender aquilo que Jesus deseja que eu desempenhe. E nesse sentido, a abnegação, que é esse sacrifício pela felicidade do outro, ela vai nos sublimando. E, inclusive, gente, quando a gente pega essa questão do imediatismo, isso vai dizer também de perguntas que chegam para nós, porque às vezes nós somos interpelados e questionados de diversas maneiras. E quando alguém te faz uma pergunta, ele já espera que você responda na mesma hora. E nem sempre a pergunta deverá ser respondida. A pergunta e pergunta. A pergunta que valerá pela pergunta. A pergunta que eu darei uma resposta. E a pergunta que ficará sem resposta. Mas é eu que preciso discernir entre uma situação da outra. Mesmo sabendo que para uma pergunta que
fica sem resposta, aquele que perguntou nem sempre aceita isso. Às vezes ele insiste na pergunta, zomba de você porque você não respondeu, justifica na sua maneira de ver o fato de você ter silenciado em relação àquilo. E vai dizer de um mundo que é imediatista, que é de aparência, de fachada, e que no meu processo de idoneidade moral, de limpeza, eu precisarei fazer essa elevação para que eu não fique como esse fantoche atender o capricho, às vezes infantil, de alguém do meu lado a me exigir algo, mas no controle de mim mesma possa fazer aquilo que é o melhor e não aquilo que está sendo requisitado de mim, mas aquilo que melhor irá auxiliar no movimento onde eu estou. E aqui também entra a questão de justificar-se, porque Jesus, quando ele pôde se justificar, ele silenciou. E em época de redes sociais, às vezes alguém recebe algum tipo de crítica de outro, e de repente a gente vê esse que é criticado colocando vídeo, se justificando, rebatendo, e mostra realmente a nossa imaturidade. Porque aquele que entra nesse momento de abnegar, de se sacrificar pela felicidade de outrem, ele está numa condição sublimada. Ele não precisa se justificar e nem defender uma imagem. Não precisa garantir uma condição, porque ele está livre. No engajamento, no dever. E é realmente uma situação que a gente acaba que acontece devido à questão de alguém que fala A numa parte do mundo, outro em outra parte do mundo responde B, e às vezes as pessoas ficam numa queda de braço verbal à distância. Cada um postando um vídeo, um áudio, fazendo um artigo impresso ou numa plataforma digital sobre aquilo. E aí a gente vai acabando adentrando as revides insatisfeitos, os duelos com gosto de quero mais, e aquilo não tem fim. Vai ser rompida aquela situação quando uma das partes levantar a bandeira do perdão e decidir, de forma heróica, mudar o rumo do seu destino. Que aí aquele que faz essa mudança de perspectiva mental, ele se liberta e ele ascende, ele eleva para construir um destino melhor. O outro que persiste nessas vibrações de queda de braço, ele acaba que vai continuar fazendo esse estado de coisa, mas com os outros que ainda estejam nessa mesma vibração, e não mais com aquele que decidiu que não quer mais isso para si. Por isso que acaba que é uma atitude porta dentro da alma, que eu preciso realizar. Porque quando eu penso, eu crio. E essa realidade que cria, mesmo que ela não se exteriorize de súbito a queima-roupa no campo de transitório efeito, vai formar um objeto.
pelo mental poder que vive no mundo íntimo, exigindo especiais cuidados para o seu esforço de continuidade ou extinção. Porque quando é uma coisa que eu percebo que é boa, que vem ajudar no meu propósito de vida, eu vou precisar desses cuidados especiais para que o esforço de continuidade aconteça. Mas se for algo ruim, uma erva daninha que vem prejudicar a minha plantação, o meu pomar nobre, eu vou precisar desses cuidados especiais para extinguir isso, arrancar isso quanto antes. E nesse sentido que a humildade, ela vem nos acalhar, porque é nesse estado vibracional que eu consigo ser humilde sem me perder. Que não é algo externo, mas que acontece em mim. Por isso que quando a gente vê a trajetória do Cristo, ela foi assinalada pela manjedoura, que derramou sua salvadora lição, nos dizendo que a humildade representa a chave de todo o cômputo de virtudes. Porque então nós nos voltaremos para Deus, tendo na sincera humildade de aceitar a sua superior vontade. E aí a gente consegue a vivência da paciência, que é uma exteriorização da alma que muito realizou em amor dentro de si mesma, para então dá-lo ao outro em exemplificação, em atitude. Por isso que quando vai ser dito para nós dessas turbulências que nós vivemos e que estão a atravessar o nosso caminho, como um adolescente que ele tinha um tio que era deficiente e precisava do cuidado dele, seja para trocar uma fralda, dar um banho, dar medicamento, acompanhar para trocar uma roupa, colocar para deitar. Ele acompanhava esse tio doente, até porque ele na casa dele, ele parece que tem um irmão e uma mãe que não tinha força física suficiente para ajudar esse tio, e esse adolescente ele é alto, forte, então ele tinha condição de tomar essa vez. E esse tio veio a falecer. E ele então entrou numa depressão, porque ele tinha um carinho, havia se apegado a esse tio, e ele que frequentava, enquanto o tio era vivo, ele frequentava a escola regularmente, fazia as atividades, estava ali engajado no processo de aprendizado dele. Acabou que, quando esse tio veio a falecer, ele deu uma sossobrada e começou a faltar, coisa que ele não fazia antes do desencarne desse tio, ele passou a fazer. E aí nós fôramos ter um contato com ele para saber como ele estava, se ele precisava de alguma ajuda, que a gente tinha sentido falta dele. E ele inclusive disse que tinha precisado de tomar uma vacina, e acabou que a mãe dele, que houvera sido contactada, ela comentou que ele disse que ia para a escola antes das 7 da manhã e não chegou na escola naquele dia. Então, uma prima preocupada entrou em contato e disse que houvera tido ali uma intermitência, mas que ele, inclusive como ele houvera respondido no privado, voltaria a partir da próxima semana, que será numa sexta, a partir da próxima semana, para participar novamente, engajado como ele estava. E é uma
situação a trazer essas contingências turbulentas que nos encontram aqui. E, inclusive, assim, até mesmo essas movimentações, porque às vezes você está vendo a pessoa ali naquele dia, no dia seguinte você já não vê mais. Depois, quando você vê a pessoa, ela está com uma doença no pulmão. Depois você não vê de novo. Quando você vê, ela está num canto chorosa, deprimida. E passa um tempo, chega uma informação de que a mãe houvera falecido e ela então precisou mudar para outra cidade. Ou de que ela está aí com algum adoecimento de um filho que ela houvera tido prematuro e que toma antibiótico e que já não está tendo efeito esse antibiótico para essa criança. Então, por esse motivo, acaba que essa outra pessoa precisa faltar ali do seu compromisso. Então, mostra, gente, que cada um está vivendo situações que nós não temos a percepção daquilo. E quando a gente está com alguém, talvez seja o último encontro que a gente vai ter com aquela pessoa. Então, quando eu estou engajada no dever, eu estou ansiosa, eu estou atenta para deixar o meu melhor com o outro. Porque, da mesma forma que talvez seja o último encontro que eu vou ter com esse alguém, pode ser que ele esteja vivendo uma situação grave, que uma palavra, um gesto, um testemunho que eu dê, o ajude a superar aquilo, seja a virada de chave para uma guinada moral e um avanço, inclusive para solucionar questão que porventura esteja vivendo e para o qual não esteja até ali vendo uma saída. Por isso que essa questão da oportunidade que a gente tem também vai dizer disso. Porque se por um lado a gente percebe que é invasivo ficarmos questionando a situação que alguém viva, por outro lado, nós temos a clareza de que cada um pode estar vivendo situações difíceis. E se a gente pegar, por exemplo, no mundo de prova e expiação, todos estão em alguma situação difícil, seja ela qual for. E nesse sentido, quando eu tenho essa atenção para abraçar aquilo que Jesus pede de mim e ser leal a isso, eu vou conseguindo deixar rastro de luz por onde eu passo, porque vai consolar o desconsolado. Porque esse consolo promana é do Cristo mesmo. Por isso que é uma atenção, um cuidado que nós precisaremos verter e que vai nos trazer sobre essa confiança, firmeza, valor, fé, que vai substituindo a ociosidade, a impermeabilidade, a indiferença, a indecisão. E a gente vai também, no lugar de um círculo de atividade destruidora no mundo, colocando o centro dos esforços de edificação para a vida espiritual.
Porque estamos aí nesse lago revolvido pelo vento das paixões, onde no fundo dessas águas há sempre vasa que sufoca as aspirações mais nobres do espírito. E em sendo assim, nós captaremos o sublime cântico da sacrossanta inspiração, onde imortais óperas derrama da profunda harmonia do universo e do lodo terrestre surge o valor da renúncia, da caridade, do perdão. Passamos a vibrar e sentir com Cristo um braseiro vivo do ideal agita o recesso nosso ser, anseia por uma vida superior.